na terceira pauta que eu separei para vocês, vários discursos, principalmente considerando a perseguição do 8 de janeiro, e eu separei dois vídeos que eu acho que são três vídeos que são muito importantes. Vou colocar primeiro o do Sebastião Coelho, falando numa comissão da Câmara. Preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com o Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é o símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde, sim. E nós vamos trabalhar num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar à anulação de todos os processos. Levar à anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. Esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. Isso daí foi dito durante uma audiência pública sobre o PL 9 de janeiro, Dia Nacional do Preso Político, e o desembargador Sebastião Coelho, ex-desembargador, né, aposentado, se prontificou para defender Daniel Silveira, ex-deputado e preso político. E é importante lembrar também, Adriles, que isso daí foi dito ontem, e também ontem mesmo, olha só, Moraes negou o pedido de soltura e mantém a prisão do Felipe Martins. Falando em preso político, a defesa alega que, ao contrário do que acusa o processo, o cliente não entrou no país em dezembro de 2022 com Jair Bolsonaro. A questão dos Estados Unidos, que ele viajou, que ele ia viajar para os Estados Unidos. Então, quer dizer, ele está falando uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, mas esse é o tipo de pressão que precisa continuar, Adriles, até porque, e aqui está escrito no GC, a PGR acionou, pediu para o Supremo acionar a Interpol, né, e colocar o que eles chamam, né, de manifestantes que retiraram tornozeleira e buscaram refúgio em outros países, eles chamam de foragidos, para serem incluídos na lista da Interpol. Agora com vocês o Nicolas Ferreira. De saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado. Aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então, meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega. Já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas.
Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, porque eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, pra poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui e embora, eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado. Eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, eu tivesse tornozeleira eletrônica, eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. A ditadura não se faz só com uma pessoa. Você tem o PGR, você tem os delegados da Polícia Federal, todos eles contribuindo, seja acatando ordens abusivas, seja incentivando esse complexo. Eu gosto muito da expressão do Twitter Files, né? Complexo industrial de censura. E nesse caso é mais, né? Complexo industrial de abuso. Virou um complexo industrial de abuso. Aí você se pergunta, por que o Alexandre de Moraes continua? Tá aí a resposta. Que você tem uma PGR acionando o Interpol para pegar o que? A senhora da Bíblia, o marceneiro, aquela turma que estava lá no prédio, perto do prédio, do lado do Black Bloc. Você consegue enxergar também essa situação toda? A Interpol que está a cabo de ir atrás de criminosos reais, de gente que realmente cometeu crimes de fato, crimes graves realmente, vai ser agora importunada com esse pedido de, não, ó, tem uma tiazinha de uns 50, 60 anos que se enfiou dentro de um prédio público aqui no meio de uma treta e a gente acha que ela é uma criminosa de alta periculosidade. Então, vão lá vocês procurar essa senhora, porque a gente está ocupado demais aqui no Brasil soltando traficante. Vocês fazem essa pra gente? É isso. Essa é a conversa, né? Essa é a conversa. Porque tudo bem. Tá, invadiu o negócio. Tá, quebrou algumas coisas. Beleza, vandalismo é um crime que existe. Ok? Puna essas pessoas por vandalismo. Acontece que, assim, nenhum traficante, nenhum assassino, nenhum pedófilo, nenhum estuprador, nenhum corrupto no Brasil é condenado a 20 anos. Nenhum. Quem é condenado a 20 anos são as tiazinhas que estavam lá invadindo o prédio público. Mas como o Nicolas bem disse, e eu amei essa fala do Nicolas, se a camiseta deles fosse vermelha ao invés de verde e amarela, estava tudo bem. Na verdade, estava tudo ótimo, porque eles seriam vistos como guerreiros da justiça social. Então, é bizarro a gente viver num país que não existe lei. É isso, esse é o ponto em que a gente chegou. Não há lei no Brasil. Não existe. Mas não, porque não sei o que lá. Não! Não existe lei no Brasil. Esqueça isso. Tire essa ideia da sua cabeça. O Brasil é uma terra sem lei. O STF, teoricamente, não pode julgar pessoas sem foro privilegiado. É por isso que ele é o Supremo Tribunal Federal. Ele investiga pessoas com foro privilegiado. Dane-se, né? Dane-se. Dane-se o que diz a Constituição. Vamos investigar todo mundo que a gente quiser. Os parlamentares deveriam ser imunes com relação às suas falas, aos seus pensamentos e às suas opiniões. Dane-se se a Constituição diz isso. Vamos condenar o Daniel Silveira há mais tempo do que a gente condenaria um pedófilo. Por quê? Porque ele xingou um ministro no YouTube.
Vamos inventar flagrante perpétuo, que não existe na Constituição Federal, para justificar a prisão do Daniel Silveira. Vamos, pelo amor de Deus, é tanta coisa, vamos congelar as contas de uma menina de 15 anos de idade porque o pai dela é suspeito de ter se envolvido em alguma coisa. Vamos criar um inquérito para investigar fake news, sendo que fake news não é crime no Brasil. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar ninguém esquecer, Marco. Fake news não é crime. Pode, se for de fato uma mentira, contar uma mentira pode ser um comportamento questionável? Pode. É um comportamento a se incentivar? Não. Mas não é crime. Não pode haver inquérito se não há crime. Então, assim, não existe lei no Brasil. Vamos tirar a tornozeleira de quem está solto lá no Rio Grande do Sul, sabendo que estão acontecendo assaltos, tiroteios e estupros. Não existe lei no Brasil. Para encerrar, eu só quero parabenizar o Nicolas Ferreira, porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele está honrando o título de deputado mais votado do país. Ele é um parlamentar que parla muito bem. E eu quero parabenizar o Sebastião Coelho também, não só pelo aniversário dele, mas também por ser um dos homens, um dos juristas mais corajosos que já pisou nesse país. Porque ele é uma das raras exceções que realmente tem coragem de falar tudo que a gente gostaria de falar. Que não existe lei no Brasil.